Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o capítulo 23 do livro Ponto de Inflexão com Flávio Augusto. Eu não pedi nos vídeos anteriores, mas nesse eu vou pedir que você possa dar um like, né? Que seria esse sinalzinho aqui que tem em todos os vídeos, para que ele possa alcançar mais pessoas. Ou se você não gostou, aperta esse. E se você tem algum comentário a fazer, faça o seu comentário. Se você gostaria que fosse comentado de maneira diferente ou algo que você gostaria que comentasse com mais profundidade, também deixe o seu comentário e expresse aquilo que você sente, aquilo que você quer que seja feito. De alguma maneira se posicione, é bastante importante para que você não seja uma pessoa morna ou uma pessoa inércia que não tenha nenhum tipo de atitude na vida. Faça alguma coisa. Se isso fez diferença para você e te fez refletir de maneira diferente na sua vida, compartilhe com alguém se isso te ajudou, para que você possa ajudar outras pessoas. Ou também você pode fazer de uma maneira bem diferente, você pegar o livro, ler e comentar à sua maneira, fazer as análises da sua forma, e assim você também poder ajudar outras pessoas. O meu interesse aqui não é financeiro e nem reconhecimento. O meu interesse e a minha intenção é simplesmente em poder ajudar, fazer as pessoas enxergarem a vida de uma maneira diferente e fazer com que elas sintam e saibam que elas também podem alcançar tudo aquilo que elas quiserem. Esse é o motivo pelo qual eu escolhi este livro, porque esse foi um rapaz, um homem, um pai de família, que saiu da periferia ainda jovem, não tendo nenhum tipo de recurso, e tornou-se um homem bilionário sem ter que violar os seus valores e nem deixar os seus princípios, tornando-se uma pessoa ricamente, não somente na área financeira, mas também um homem de caráter, com muita ética profissional e pessoal, muito bem sociável entre as pessoas e reconhecido pelo mundo afora. Então, espero que você esteja entendendo o recado e a mensagem. Vamos para o próximo capítulo, então, início de onde parei. Encerrado? Não, estava só começando. Não sei o que aconteceu, mas daquele momento em diante, abriu a porteira e comecei a ser visitado por vários fundos de investimentos. Eu me lembro, agora de cabeça, de uns 5 que nos assediavam, para 2 deles fundos americanos. Dei linha na pipa para ver qual é, até que fizessem a proposta entre 2009 e 2011. Recebi mais de 4 propostas cada vez maiores. 2 delas do Charles e do Carlos. Todo fim de ano o Charles marcava um almoço e aumentava o lance. Em 2010 a proposta dele foi de 500 milhões de reais. A resposta foi não, de novo, e dessa vez sem muito drama. Eu já estava aprendendo como tudo aquilo funcionava. Era um novo jogo e uma nova perspectiva, até que em 2010 assinei um NDA com um grande fundo americano. A proposta deles avaliava a nossa empresa em 700 milhões e eles queriam comprar apenas 30%, ou seja, eu receberia apenas 2 anos depois da fatídica proposta feita em meio a uma enorme perda de dinheiro na bolsa, 210 milhões para vender apenas 30% de minha empresa e ainda me manter no controle. Eu já estava abusado. Perguntava para o fundo o que eu ganharia tendo-os como sócio. Eu tinha mais de 100 milhões em caixa na empresa, que crescia 50% ao ano àquela altura. Então perguntava por que deveria aceitar a proposta deles. O presidente desse fundo, seu executivo, foram pessoas com quem me identifiquei muito. Gostei deles. Aliás, eles me conquistaram e decidi seguir adiante. Na última etapa, que aconteceu no final de 2011, eu teria que fazer uma apresentação em Nova York para um grupo de cerca de 50 diretores e conselheiros, muitos deles em outros países, ligado a uma videoconferência. Detalhe, a apresentação seria em inglês. Era uma manhã de quinta-feira. Estava muito frio em Nova York, em novembro de 2011, e, por isso, além de vestir um terno azul marinho,
Acompanhado de uma camisa social branca e gravata azul clara, também tirei do armário um sobretudo preto, acompanhado de um belo óculos de sol. Andava com passos largos e firmes pelas ruas da cidade, brincando um pouco com a fumaça que saía da minha boca enquanto respirava, em direção a um dos endereços mais nobres da capital financeira norte-americana. Não chegava a me parecer com um mafioso com aquele figurino, mas uma enorme confiança pulsava dentro de mim, por saber que aquele seria um dia muito importante e a apresentação que eu estava prestes a fazer para um grupo de mais de 50 executivos, representantes de um fundo de investimento norte-americano que administrava mais de 20 bilhões de dólares em ativos pelo mundo. Seria decisiva para o futuro da minha empresa. Como disse, entre 2008 e 2011, fui ostensivamente assediado por vários fundos e bancos nacionais e internacionais, interessado em investir em minha empresa. Definitivamente essa situação não se parecia com uma outra ocasião, bem diferente, quando fui abrir a minha primeira conta bancária. Nunca me esqueço de que o gerente não queria sequer me dar um talão de cheques, usando aquele discurso clichê de que iria avaliar o meu perfil durante a minha movimentação financeira nos primeiros meses de correntista. Dessa vez, eu é que estava avaliando quem estaria dentro do perfil que eu idealizava para ser um dos meus sócios. Se não fossem aqueles investidores, seriam os meus concorrentes, que insistiam em marcar uma reunião, ou então não seria ninguém. A essa altura não precisávamos do dinheiro deles, pois a empresa era uma forte geradora de caixa. Éramos a menina bonita do bairro e todo mundo queria namorar com a gente. A pedido do executivo brasileiro que dirigia o fundo na América Latina, cheguei 1 hora mais cedo. Eles queriam que eu ensaiasse a apresentação. Simularam possíveis perguntas que eu receberia e me deram orientações sobre como conduzir o protocolo. Afinal, os executivos que assistiriam à minha apresentação eram todos sêniores. Inclusive, o presidente mundial deste fundo estaria presente, acompanhado de todo o seu staff de executivos, além do presidente desse banco na Índia e executivos do Brasil. Havia videoconferência. O ensaio aconteceu em meio ao nosso café da manhã, ali mesmo, em cima da mesa do escritório, sem glamour algum, muito típico do estilo da vida corrido de Nova York. A essa altura, percebi que eles estavam bastante apreensivos e que, pelo que me pareceu, a aprovação daqueles investimentos seria algo muito importante para eles. O ideal, ou negócio, como eles dizem na linguagem de banco, era grande, pois avaliava nossa companhia em 700 milhões de reais, dos quais eles queriam comprar uma fatia de 30%. Aos 38 anos, era a primeira vez que eu faria uma apresentação com tantos zeros em jogo, e isso, para variar, me deixava super motivado e sempre tendo em mente uma coisa que fazia parte da minha técnica de vendas, quando trabalhava na área comercial vendendo cursos de inglês. Eles é que têm que me convencer de que serão bons sócios para mim e merecem uma oportunidade para participar de nosso tão bem-sucedido negócio. Depois de ser sabatinado por eles, uns 10 minutos antes de iniciar a apresentação no salão de conferências, no 24º andar de um dos edifícios mais modernos de Manhattan, para sair um pouco do estresse dos meus ensaios e recomendações insistentes sobre o protocolo com a cúpula do banco e a formalidade dessa reunião, fui para a janela da sala, em que esperava para apreciar o lindo dia ensolarado daquela manhã de inverno em Nova York, que não economizava com a sua vista exuberante lá de cima. Um lance repentino e não planejado, ao mudar o foco da minha visão,
eu me dei conta de que no vidro da janela a minha imagem estava refletida bem de frente para mim, ainda que bem translúcida. Olhando o meu reflexo na janela, aproveitei para ajeitar a gravata. Depois disso, voltei a olhar a vista e fiquei pensando se seria possível imaginar poucos anos antes que eu estaria naquele lugar para fazer aquela apresentação e conversando sobre o tema em questão. Um megafundo global tentando me conquistar para ser meu sócio. Me voltei para o meu reflexo no vidro da janela e viajei no passado. Uns 20 anos. Lembrei-me das tantas vezes que, também no inverno, no Rio de Janeiro, em 1991, saía de casa por volta das 5:30 da manhã para o meu primeiro emprego no ponto final do ônibus 396, bairro Jabor, Praça Tiradentes, para pegar o ônibus às 6 horas, pois tinha que comparecer a uma reunião diária às 8 da manhã no centro do Rio. A viagem era longa, com muitas retenções, e em grande parte das vezes eu viajava em pé, amassado por quase 2 horas naquele ônibus que diariamente saía lotado. No inverno do Rio, o dia costumava amanhecer por volta das 7 e, por isso, demorava um bom pedaço da viagem até que amanhecesse. Também olhando para o meu reflexo no vidro do ônibus com dezenas de pessoas em volta, apertadas ali comigo, eu não era do tipo que tinha a habilidade de dormir em pé, mas muitas vezes, olhando para o meu reflexo, ficava pensando, refletindo e planejando tudo o que eu gostaria de fazer naquele dia. Era uma espécie de diálogo comigo mesmo. Foi muito interessante olhar para a minha própria imagem no vidro do prédio e fazer uma sobreposição com a imagem do ônibus, numa viagem no tempo de 20 anos e, ao mesmo tempo, em poucos minutos lembrar de todo o esforço e ver que tudo valeu a pena. O meu coração se encheu de gratidão e percebi realmente eu havia caminhado bastante e aprendido muito para chegar àquela janela. Dessa vez, de Nova York, no meio daquela viagem, fui interrompido por uma pessoa do escritório dizendo: "Vamos, Flávio." "Vamos, Flávio. Todos já estão te esperando." Respondi que iria ao banheiro e em seguida iria para a apresentação. Saí em direção ao banheiro, ainda bastante impactado com o déjà vu, tentando me concentrar no roteiro que criamos. Lavei o rosto, olhei no espelho e falei: "Hoje é o seu dia. Vamos botar para quebrar." Agradeci a Deus por aquele momento e parti para a apresentação, ainda sem conseguir me livrar daquele sentimento que havia me tomado repentinamente enquanto estava na janela. Aqui vale a pena fazer uma pausa para fazer algumas reflexões. Aqui em Provérbios diz assim, capítulo 16, versículo 3: "Confia do Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos." Também em Provérbios capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento", ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, mas confia no Senhor. "E reconhece-o em todos os teus caminhos." Eis aqui ele agradecendo a Deus. "E ele endireitará as tuas veredas." Também lá no livro de Samuel, a palavra de Deus diz: "Honrarei aos que me honrarem, porém aos que me desprezam serão envelhecidos como se nunca houveram." Então, eis aqui de novo a confirmação de que os princípios e estatutos estabelecidos por Deus, quando seguidos por um homem, mesmo que não participando de uma religião ou de qualquer tipo de seita, esses estatutos e princípios, eles são universais, regidos e governados aí
por Deus, então você pode refletir e chegar às suas próprias conclusões por toda a história que eu venho contando, por tudo que ele vem fazendo, o seu posicionamento e toda a sua conduta, se tem relação com o que está escrito na palavra de Deus ou não. Então, mais uma vez, ficamos por aqui e até o próximo capítulo. Que Deus abençoe a sua vida e você seja aí grandemente próspero e abençoado por Deus.